Veja só essa história. Atleta fica de fora de campeonato mundial após ter a mala extraviada em um voo da Latam. A reportagem é do Daniel Lian. Uma experiência para apagar da memória. Dessa forma, a atleta de mergulho Caroline Meyer classifica a angústia de ficar fora de um campeonato mundial devido ao extravio de todo o seu equipamento num voo da Latam. A passageira, que embarcou em Florianópolis, relata que participaria de uma competição numa ilha do Caribe, mas na conexão em Miami, sua mala não apareceu na esteira. Ela conta que mesmo assim seguiu viagem esperando que a bagagem chegasse no destino brevemente em um próximo voo. A espera durou longos dias e nada de seus pertences aparecerem. Foi só estresse. Essa mala, com todas as roupas, roupa de mergulho, alimentação, vitaminas, suplementos, porque eu ia para uma ilha remota, não tinha nada lá, para treinar e participar de uma prova. Essa mala ficou uma semana largada no aeroporto de Miami. E na época até tinha um seguro, mas um seguro que cobria $300 de mala. Eu com $300 eu não consegui, eu não tinha nem o que comprar, porque não tinha nada na ilha, entende? Então eu fiquei completamente sem nada. Pedindo ajuda para os outros atletas que estavam chegando. Uma russa me ajudou, emprestou roupa mas roupa que ficava apertada, óculos que não era meu, nadadeira que não era minha, não era nada meu, era tudo emprestado, era desconfortável para quem ia treinar para uma coisa que era limite de performance. E nem dar um outro carro de Fórmula 1 para o cara corre aí, pega o meu. A princípio dá para se virar, mas a mala não chegou. Foram inúmeras ligações. Estafada de tanto tentar localizar sua mala, restou à atleta brasileira voltar para casa carregando não sua bagagem, mas sim muita frustração. Caroline ainda disse que quando foi devolvida, estava muito danificada. Eu comecei a passar horas no telefone tentando falar em várias línguas para ver quem poderia me atender. No final, eu tive que voltar, porque não daria mais, o estresse foi muito grande. Por mais que eu tentasse ajuda, e tinha ajuda, não era mais a mesma coisa, eu já estava fadiga mental com o problema, e voltei. Voltei, não fiz a prova, e depois eles me devolveram a mala, mas tudo completamente amassado, destruído. Eu não sei o que fizeram com aquela mala, porque uma mala grande, que era bem compacta e difícil de estragar, até porque ela estava bem montada, bem empacotada. Mas conseguiram, assim, além de destruir a viagem, destruir a mala. Contratempo ainda mais grave que o da Caroline viveram a Giane Pauline e a Cate na Bahia, que depois de despacharem suas bagagens no balcão de check-in da Latam, tiveram suas malas trocadas por outras contendo drogas, ainda no aeroporto internacional de Guarulhos. Ao desembarcarem na Alemanha, acabaram sendo presas injustamente devido à negligência e passaram semanas traumatizantes na cadeia até conseguirem provar a inocência. O advogado especialista em direito do consumidor, Marco Antônio Araújo Júnior, diz que a Latam tem responsabilidade direta sobre o caso, porque as clientes pagaram o bilhete para voar e receber suas próprias bagagens intactas, fato que não ocorreu. Para ele, não foi garantida segurança às consumidoras. A companhia aérea deixou de oferecer às suas clientes, suas consumidoras, a segurança que elas legitimamente esperavam, a segurança que elas contrataram no instante em que compraram uma passagem aérea. Permitir a troca das etiquetas, permitir o manuseio da bagagem, permitir que a bagagem de alguma maneira seja modificada, mexida, que alguma coisa seja retirada ou incluída na mala de um passageiro, é deixar de oferecer segurança ao passageiro que contratou aquele serviço de transporte, tanto pessoal quanto da bagagem, e deve responder por isso. Para nós, no Código de Defesa do Consumidor, essa é uma responsabilidade que se dá pelo fato, né, em razão
de um acidente de consumo que ocorreu com as consumidoras. As consumidoras foram presas, tiveram aí uma situação talvez irreparável nas suas vidas e naturalmente que isso pode gerar o dever de indenizar por parte das companhias aéreas. Ele acrescenta que houve falta de monitoramento. Ela recebeu essas bagagens e etiquetou essas bagagens, inclusive com a etiqueta da própria companhia aérea, ou seja, a companhia aérea recebe aquele conteúdo, etiqueta o conteúdo e não monitora se aquele conteúdo sofre ou não sofre algum tipo de alteração. A percepção é que o caso das brasileiras que sofreram o trauma não pode passar impune e tem que servir de exemplo. Além disso, as autoridades aeronáuticas estão sendo pressionadas para que os consumidores sejam respeitados. Marco Antônio Araújo Júnior ressalta que desta lição é imprescindível que a companhia aérea implemente procedimentos mais rígidos para que algo semelhante não volte a acontecer. Elas podem demandar eventual lucros cessantes, ou seja, se elas estivessem trabalhando naquele período e tivessem algum ganho naquele período, elas podem comprovar que ganho elas teriam, para esse ganho ser ressarcido, né? Tudo aquilo que elas pagaram, elas também terão direito de reembolso e podem, naturalmente, demandar por danos morais. Numa situação como essa, uma prisão como essa, que se dá em razão de um descumprimento de regra de segurança por parte da companhia aérea, o dano moral fica caracterizado e o juiz vai fixar uma indenização que tem aí a finalidade de cumprir dois grandes objetivos. O primeiro é confortar a pessoa que passou pelo dano. A gente sabe que ficar 30 dias preso injustamente gera um desconforto muito grande e o dano moral tem essa finalidade. E a outra finalidade é o efeito pedagógico do dano moral, que é para impedir que isso aconteça novamente e impor a essa empresa fornecedora de serviços, a companhia aérea, que ela, de alguma forma, estabeleça critérios de segurança mais rígidos e ela possa acompanhar essa bagagem, que ela possa monitorar essa bagagem para que não tenha uma interferência de terceiro no meio do caminho e que as pessoas sofram prejuízos dessa monta. E aí, por conta disso, o dano moral também tem essa finalidade pedagógica. Em nota, o Procon de São Paulo destacou a responsabilidade da Latam, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor prevê que as empresas devem prestar os serviços contratados com qualidade e eficiência. No caso específico, as bagagens deveriam ter sido transportadas dentro dos protocolos específicos da empresa em segurança até o seu destino. Desta forma, as consumidoras têm o direito de reaver os valores referentes ao extravio de suas bagagens e a outros custos materiais decorrentes do problema diretamente da empresa aérea. Não conseguindo, podem registrar uma queixa no Procon de São Paulo para reaver os referidos valores. Já para pedidos de dano moral, a recomendação é que as consumidoras procurem diretamente o Poder Judiciário. Para quem conheceu de perto o descaso, como a Caroline, fica o descrédito e a desconfiança em relação à prestação de serviço. Assim, a gente tem que contar com sorte também. Acontece de tudo. Caroline Meyer entrou com uma ação na justiça contra a Latam, pedindo reparação dos danos e venceu a causa, sendo indenizada pelos prejuízos.